a gente vai falar, gente, sobre, continuando aí essa ideia de responsabilização civil, a gente vai falar sobre uma modalidade de dano. Nós temos o dano material, que se divide em lucros cessantes e danos emergentes. Lucro cessante é tudo aquilo que você razoavelmente deixou de ganhar, e o dano emergente é o que você efetivamente perdeu. E aí eu falei com vocês na aula passada que o dano material ele não se presume, ele depende de comprovação. Temos o dano moral, que é algo que abala, né, o nosso sentimento, né, que causa realmente um dissabor muito grande. E aí, em relação ao dano moral, a gente tem que ter em mente a forma como ele vem sendo utilizado no decorrer do tempo. Porque muita gente vem pedindo dano moral à torta e à direita. Vocês devem conhecer alguém aí que é litigante compulsivo, né? Uma pessoa, qualquer coisa que acontece na vida dela, é dano moral. Sofri um dano moral, quero uma indenização. Eu tive uma senhora que eu ajuizei para ela uma ação uma vez, porque ela teve uma queda num supermercado, por um erro do supermercado mesmo. E aí, depois que essa senhora descobriu que ela podia ganhar dinheiro com dano moral, ela achou assim, agora qualquer problema na minha vida pode ser compensado pelo dinheiro. E não é exatamente assim, né? A função do dano moral não é essa. Então, veio criando uma resistência aí em relação aos valores do dano moral, justamente pela ideia de sucateamento desse dano, pela ideia de banalização do dano moral, tá? Então, existe uma resistência aí para a gente conceder esses valores. Tem algumas modalidades de dano que são chamadas de irre ipsa, que são aqueles danos presumidos, e a gente conversou sobre eles na aula passada. Eu falei com vocês que existe uma lista de hipóteses que o STJ considerou que geram dano moral presumidamente. Temos, além do dano moral, o dano estético, por exemplo, uma pessoa que avança um sinal e, por causa disso, você vem a sofrer algum dano estético mesmo. Você perdeu uma perna, você ficou com uma cicatriz muito grande e tal. Todas essas modalidades de dano, elas podem ser cumuladas conforme súmula, tá? Então, você pode acumular dano moral com dano material, com dano estético. E a gente ainda fala de outras modalidades de dano, como, por exemplo, dano existencial, dano por ricochete, danos, a indenização pelo tempo perdido, o dano que você sofre por perder tempo de fazer alguma coisa. Então, nós temos hoje uma infinidade de possibilidades para trabalhar com essas indenizações. O que eu considero importante falar aqui hoje para vocês? Primeiro, sobre o dano por ricochete. O dano por ricochete ele também é chamado de dano reflexo. Imagine, por exemplo, que eu divulgo uma notícia falsa sobre o Anderson. Quem que eu estou atingindo diretamente quando eu divulgo essa notícia? O Anderson. Beleza. Agora imagine, o Anderson, que eu dei uma notícia tal que repercutiu na vida dos seus filhos. Eles não são a vítima direta da minha ação, mas eles sofrem aquilo por ricochete. A ideia do ricochete é justamente essa, né? Então, o dano por ricochete, ele também recebe o nome de dano reflexo. Então, anotem aí, por favor, aquele dano que atinge a vítima indireta, ligada à vítima direta da atuação ilícita. Então, um caso que a gente está trabalhando na aula de prática, que é, não sei se vocês vão se lembrar, é o caso de uma boate em que dois sócios, eram dois os sócios, né? E aí um matou o outro. Eu não tenho dúvidas de que a família de um dos sócios sofreu um dano por ricochete. Assim, não foi ela que morreu, não foi nenhum dos membros que morreu, mas eles se sentiram atingidos por causa daquela atuação ilícita. E esse é um dano que se afigura perfeitamente indenizável. Tá? Então, nós temos aí dentro da ideia do dano, um dano direto, que atinge a vítima, e um dano indireto, que atinge uma outra pessoa, tá bom?
Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela se divide em duas, nós já conversamos sobre isso. Ela pode ser objetiva e ela pode ser subjetiva. A responsabilidade objetiva é aquela que depende, a subjetiva, desculpa, é aquela que depende da análise da culpa. Por que é que a sua conduta, por ser considerada culposa, vai gerar uma obrigação de indenizar? É a modalidade de culpa aplicável a todos nós. A nossa culpabilidade como pessoas físicas, ela vai ser apurada conforme a responsabilidade civil subjetiva. Mas não é bem assim para alguns casos, a gente fez a leitura dessas hipóteses no Código Civil, né? Respondem independentemente de culpa, e aí eu falei com vocês, por exemplo, os pais pelos atos praticados pelos filhos menores, ou pessoas jurídicas, ou fornecedores, né? A pessoa jurídica é fornecedora de um produto ou de serviço, ou até uma pessoa física, a depender do caso, que se enquadra no conceito de fornecedor. Porque a responsabilidade objetiva, ela é fundada, gente, na atividade em que você está exercendo, quando eu falo de uma relação de consumo. E está muito ligada, nessa ideia de relação de consumo, a uma teoria chamada teoria do risco da atividade. Pensem comigo. Aconteceu um problema aéreo. Você pagou pela passagem. Aí, bom, a pista do aeroporto estava cheia, porque era época de férias e tinham vários aviões decolando. E aí você sofreu um dano porque você ficou 10 horas esperando seu avião decolar. Aí a companhia aérea vai olhar para você e falar assim, não, mas isso não é culpa minha, não. Eu estava lá, meu avião estava lá. Só que a gente não conseguia decolar porque a pista estava congestionada. Pouco importa. Eles são responsáveis independentemente de culpa, por causa do risco da atividade. Uma seguradora, por exemplo, ela trabalha com essa ideia de risco o tempo todo. Outro dia eu vi um cara que ele foi impedido de alugar um carro numa locadora de veículos, porque há alguns anos atrás ele já bateu um carro com seguro dessa locadora. Mas isso faz parte do risco da atividade. E o risco disso acontecer, por exemplo, da pista estar cheia e o avião não poder decolar, é da companhia aérea. Afinal, essa é a atividade deles. Eles estão lucrando com isso. Então, vocês percebam como que a ideia de culpa e de responsabilidade objetiva está muito ligada à análise do risco, tá? E o risco está também ligado à ideia do proveito, viu? Existem algumas causas excludentes de responsabilidade civil. Por exemplo, estado de necessidade e legítima defesa. Segundo, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento de um dever legal. Terceiro, caso fortuito e força maior. Quarto, culpa exclusiva da vítima. E quinto, fato de um terceiro. Vamos começar falando do estado de necessidade e legítima defesa? Eu acho que aqui, se tiver algum apaixonado por direito penal ou algum policial, vai saber falar melhor do que eu ainda. Tem? A Bruna, eu já sei com o que ela trabalha. O Anderson, Matheus, Sérgio. Algum de vocês é policial? Não, eu não, professor. Tem 2 alunos aí, não deve estar presente. Também não sou, não. Oi? Tem 2 alunos aí que são, não deve estar presente. Teve um que eu fui falando ali, eu não sei se foi o Matheus ou se foi o Sérgio. Eu falei que eu não sou. Ah, tá. Bom, o que é, então, por exemplo, a legítima defesa? Você, para se defender, agir de ponto a, eventualmente, cometer um ato ilícito. Porque você está em uma situação de perigo. A mesma coisa em relação ao estado de necessidade.
traduz uma situação, por exemplo, de agressão a um direito seu, né? E aí, qual que é a sua intenção? Remover esse perigo iminente. As circunstâncias do caso não autorizam outra forma de atuação. Então, é por isso que a gente vê, às vezes, algumas pessoas sendo até absolvidas por causa da legítima defesa, dessa ideia do estado de necessidade, tá? A ideia de exercício regular do direito está previsto lá no artigo 188 do Código Civil. Deixa eu tentar abrir o meu aqui. A internet hoje está meio lenta, mas se precisar eu abro pelo telefone aqui também, vamos ver. Acho que vai ser mais rápido pelo celular. Não constituem atos ilícitos, artigo 188, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Quando você está praticando um direito seu, você está exercendo um direito seu, você não pode responder por um ato ilícito, porque a ideia de um direito, ela já é incompatível com ato ilícito. Agora, lembrando, está previsto lá no artigo 186 que todo aquele que 187, desculpa, todo aquele que exceder os limites do seu direito comete ato ilícito. Tá? Então, é importante a gente ficar atento a isso. Outra hipótese que eu comentei com vocês é o do caso fortuito e da força maior. O legislador, gente, embora mencione esses dois institutos, adota uma posição de neutralidade porque não conceitua nenhum deles. Então, para a lei, não tem uma diferença significativa entre caso fortuito e força maior, porque os efeitos eles são os mesmos. A jurisprudência ela tem agido mais ou menos assim, mas a doutrina ela cuidou de dividir caso fortuito de força maior. E, por exemplo, para Pablo Stouzy, que é a posição majoritária, ele entende que a força maior é um acontecimento inevitável, ainda que previsível. Exemplo, Renata, terremoto. Você consegue prever, mas é inevitável. O caso fortuito, ele é marcado pela imprevisibilidade. Por exemplo, um sequestro relâmpago. Você não pode prever. Então, moral da história, né? Para a doutrina, existe uma diferença entre caso fortuito e força maior. Aí ainda tivemos mais uma divisão dentro do caso fortuito. Fortuito interno e fortuito externo. O fortuito interno, gente, é aquele que integra o próprio processo de elaboração do produto ou a execução do serviço. Então, esse caso que eu falei com vocês, a companhia aérea vira e fala assim, a culpa não é minha. A pista está cheia. Eu não tenho culpa, não interessa. Ainda que ele venha arguir que é um caso fortuito, é um fortuito que está ligado à execução do serviço. E nós vamos aplicar a teoria do risco da atividade. O fortuito externo, por outra vez, é alheio, exógeno à atividade do réu. Então, por exemplo, um voo que atrasa por causa de um terremoto. Aí, realmente, como existiu um caso que sequer está ligado à atividade dele, rompe-se com o nexo de causalidade. E o STJ já entendeu que fortuito externo isenta responsabilidade civil, tá? E a culpa exclusiva da vítima? Imagine que eu contrato uma dentista, uma clínica odontológica, para fazer um implante. Isso é caso concreto, tá? Contratei
à clínica. Aí eles fizeram todo o procedimento de enxerto, implante, foi uma coisa que durou um tempão. Beleza, olhei, ficou ótimo, tal, tirei as radiografias. Uma semana depois, eu venho a me acidentar. E por causa disso, eu quebro um dos implantes e sofro perda óssea. Aonde que tem responsabilidade da clínica odontológica nisso? Nenhuma. O que aconteceu é culpa exclusiva da vítima. E por mais que esse caso seja muito banal quando eu conto desse jeito, não é. E não é porque já teve gente ajuizando ação nesse sentido, mesmo no prontuário estando escrito que a pessoa se acidentou, caiu, bateu, e a pessoa ainda assinou que caiu mesmo. Difícil, né, gente? Culpa exclusiva da vítima. Isso rompe com o nexo de causalidade. Eu não preciso nem discutir mais a responsabilidade, por exemplo, dessa profissional. Só que, atenção, é necessário prova dessa culpa exclusiva. Vamos citar um outro exemplo? Um cidadão que atravessa uma rua embaixo de uma passarela, ou poucos metros antes ou depois da faixa de pedestre, um carro em velocidade compatível com a via atropela. A pessoa atravessou embaixo da passarela, se jogou na frente do carro. Culpa exclusiva da vítima. Não confundam culpa exclusiva com culpa concorrente. A culpa exclusiva, ela causa a extinção da responsabilidade. Na ideia de culpa concorrente, a gente não tem a exclusão, a gente tem a redução da indenização devida, porque as duas partes tiveram culpa. Então, olha o que prevê sobre a culpa concorrente o artigo 945 do Código Civil. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a vítima estiver concorrido, tá? Eu não estou falando que foi culpa exclusiva dela. Sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano, tá? A mesma ideia de exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima vale também para o fato de terceiro. O fato de terceiro, quer dizer, uma terceira pessoa alheia à relação jurídica, traduz um comportamento causal do verdadeiro agente físico e jurídico do dano que tem que assumir a responsabilidade civil. Um terceiro da causa jurídica, um resultado danoso, e por causa disso, ele exime o causador físico da ação. Por exemplo, Renata, em uma simulação de assalto a ônibus, uma das armas estava verdadeiramente municiada. E aí um policial, fazendo mera demonstração, acaba matando uma pessoa. Alega-se fato de terceiro para romper o nexo de causalidade, responsabilizando o terceiro que colocou a munição real na arma. Que caso que isso lembra vocês? Tá rolando um caso agora em Hollywood, né? Não sei se vocês estão acompanhando. A produção de um filme que matou o ator, Na verdade, o ator que atirou, né? Acho que na diretora, na produtora, alguma coisa assim. Você tá sabendo do caso, Matheus? Sim, acho que foi um ator, né, que ele estava gravando a cena, acreditando que a arma não seja municiada ou que a arma não fosse de verdade, ele disparou e atingiu outra pessoa. Exatamente. Pô, eles estão gravando. E ela veio até a falecer, né? Veio a falecer. E parece que outra pessoa ainda foi atingida. Eles estão gravando um filme de faroeste. A arma ali, ela não pode estar carregada, não com munição de verdade. Alguém colocou aquilo ali. Como é que eu vou falar que a culpa é exatamente do cara que apertou o gatilho, daquele ator? Isso é um fato que um terceiro praticou e que causou danos, tá? Então, é cabível a gente falar em uma isenção de responsabilidade civil. Tem uma teoria aqui que é importante eu falar com vocês sobre essa ideia de responsabilização, que é a teoria do corpo neutro. Em caso de engavetamento de veículo,
é correto o entendimento segundo o qual, gente, o veículo atingido e involuntariamente lançado contra o outro não significa a responsabilidade do seu condutor. O que ele vai alegar? A culpa é de quem bateu em mim. Não tem nada com isso, não. Costuma-se também denominar essa teoria do corpo neutro, é uma tradução para o fato de terceiro, para garantir que o objeto que bateu no outro e causou um dano, ele seja isento de responsabilidade porque atuou não como agente do dano, mas como corpo neutro. Por isso esse nome, tá? A gente vai ver muito direito das obrigações e responsabilidade civil em acidentes de trânsito, viu? A gente vai ver demais. Doutor, Oi. no caso, então, vamos dizer, o terceiro que bateu no segundo e o lançou no primeiro, então o terceiro fica sendo culpado, né? Exatamente. Beleza. Exatamente. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o dano moral? Eu já falei com vocês, a gente fez uma conceituação do dano moral, né? Deixa eu explicar primeiro de onde que isso surge. Num primeiro momento da história do direito, a gente não admitia reparação jurídica para o dano moral. E aí, no século XX, raros julgados começaram a admitir essa tese. A gente teve um acórdão do STF de 1913 nesse sentido. E por que a gente não tinha uma indenização para o dano moral? Porque era considerado absurdo querer dar valor à dor. Entendia-se, defendia-se que era imensurável o dano. E que, além disso, admitir um dano moral significa dar muito poder ao juiz. É surpreendente, mas é verdade, tá, gente? E aí, vem os artigos 186, 187 e 927, que nós já falamos em sala de aula, e falam que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e aquele que comete ato ilícito está obrigado a indenizá-lo. E aí vem o 944 e fala que a indenização mede-se pela extensão do dano. Afinal, como é que eu vou quantificar dano moral? Nós tivemos já várias teorias para falar como que nós vamos indenizar. E isso virou um problema a partir do momento em que nós temos decisões, muito conflitantes para casos idênticos ou similares. Nós conversamos sobre a responsabilidade civil do Estado no caso de uma pessoa que foi presa injustamente na aula passada. Por que é que nós temos decisões tão conflitantes em relação aos valores? Porque a quantificação do dano moral, ela é muito vaga. Nós damos ao juiz a possibilidade de ele agir de uma forma muito discricionária. Ele vai julgar com base em concepções pessoais. A gente não sabe exatamente se um juiz já passou por aquela situação para ele entender exatamente qual é a dor que você está sentindo. E quando você sente uma dor muito grande, aí você ajuiza uma ação e vem o juiz e fala que é um mero dissabor. Aí você fala, pô, para mim não foi não, né? Para mim foi um dano moral, fui eu que fiquei não sei quantas horas naquela fila lá, que fui maltratado, me trataram por falta de educação e tal. Então isso virou um problema para o dano moral. E aí, várias teorias começaram a surgir, inclusive vários projetos de lei também começaram a surgir. O Brasil passou por uma crise no dano moral. E aí, aliando a França, Suíça, Portugal, Espanha, a gente adotou uma regra geral de responsabilidade por dano moral, não tendo consagrado normas específicas para o cálculo de indenização. Se caiu, manda outro link, tá? Então, existem dois sistemas básicos aqui. Sistema livre ou aberto, que é defendido por autores, por exemplo, como o Carlos Alberto Bittar, é consagrado em nossa jurisprudência. E para esse sistema,
vai caber ao juiz fixar na sentença o valor indenizatório devido, e nessa linha de entendimento é inconstitucional um arbitramento legal. Eu não posso colocar lá no código qual que vai ser o valor. E aí, só lembrando, tá? Nesses casos, a gente aplica uma súmula do STJ, que é a súmula 362, que prevê que a correção monetária da indenização, ela vai incidir desde a data do arbitramento, tá? E nós temos um segundo sistema, que é chamado de sistema fechado ou tarifamento legal, que a ideia é justamente o oposto. Pelo sistema de tarifamento legal, a gente pretende o tabelamento da indenização. É justamente tarifar a indenização. No Brasil, a gente adota o sistema livre ou aberto. A ideia de criar um tarifamento legal surge para algumas pessoas da necessidade de estabelecer um parâmetro para a indenização, porque muita gente fala assim, mas como é que 2 passageiros pegaram o mesmo voo, tiveram o mesmo problema, um ganhou 6 mil de indenização e o outro não ganhou nada? Como é que você explica isso? Eu explico porque o dano moral ele é subjetivo, mas o seu cliente vai ficar satisfeito com essa resposta? É justa a resposta? Dá para explicar, mas é justa? Não é. Então, aí começam a surgir várias teorias para falar assim, faz isso, tarifa o dano, cobra tanto. A ideia de tarifar dano, ela vem de um direito muito antigo. No Império Romano, a gente tinha a possibilidade de, por exemplo, você distribuir moedas para cada bofetada que você dava. E aí teve até uma figura que ganhou uma repercussão dentro da ideia do dano moral, que o cara era uma pessoa muito rica, que andava, e muito mimada, né? Andava pelas ruas distribuindo bofetadas e os seus empregados, eles iam jogando moedas para as vítimas das bofetadas. É daí que surge essa ideia. Só que eu garanto para vocês que essa pessoa que dava bofetada, ela sabia exatamente quanto que ela estava gastando dando bofetada. Esse é o problema de tarifar o dano. Porque você permite uma determinada análise econômica que é perigosa. Por que é que algumas empresas ainda causam danos aos funcionários? Porque nem todos vão para a justiça. Por que é que, por exemplo, companhias aéreas continuam praticando overbooking? Porque nem todos os consumidores vão para a justiça. Por causa da nossa tolerância. E por que não existe punitive damages? Então, se a gente tarifar o dano moral, a gente corre o risco de analisar se o seu dano ele é mais vantajoso do que a indenização que você vai pagar. Ou o que compensa mais financeiramente? Eu fazer um overbooking nessa viagem aqui e pagar o dano? Ou eu respeitar o direito do consumidor? Esse é o problema de tarifar o dano. É por isso que o Brasil não adota essa teoria, não adota esse sistema fechado ou de tarifamento legal. Tá? Qual que é a natureza jurídica do dano moral? O dano moral ele tem uma função social. E ele que é a de desestimular aquele ato. Né? A função do dano moral, o reconhecimento de também compensar a vítima pelo dano sofrido. Então, a gente tem compensar a vítima e desestimular o réu. Até uma função social, né? Porque você comprova que, eu não vou fazer isso porque tem um dano ali que o fulano de tal passou. Tem um monte de prestador de serviço que morre de medo de negativação indevida por causa disso. Porque tem um colega meu ali, que teve que pagar tanto de dano moral. Né? Essa função punitiva que o dano moral tem está ligada à teoria do desestímulo. Essa teoria do desestímulo, ela é oriunda do punitive damages, mas só repetindo para vocês, a gente já conversou que o punitive damages ele não é adotado no Brasil, tá? Professora. Oi. Só para relembrar, esse nome que eu nem vou tentar pronunciar aqui, que eu me enrolo tudo. Ele é o caso lá do café Exatamente. Do McDonald's? Exatamente. Não, tá. delícia. Agora, vamos falar sobre o prazo para prescrição, o prazo prescricional do dano moral. Aqui, a gente consegue aplicar 2 dispositivos. Abram o Código de Defesa do Consumidor.
Estou abrindo o meu aqui também. Especificamente no artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando-se a contagem a partir do prazo do conhecimento do dano e sua autoria. Vocês vão ver, quando vocês estiverem tendo aula sobre direito do consumidor, que existe uma diferença entre fato e vício do produto. Se eu compro um telefone e eu estou conversando com ele, e ele explode e me causa um dano, percebam que isso é algo exterior. O fato, ele é muito mais grave do que o vício. Se eu estou conversando no telefone e, de repente, a voz da pessoa para de sair porque o áudio não está funcionando mais. Isso é vício. Fato é exterior. Vício é algo interno. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, no artigo 27, o prazo de 5 anos para reparação civil e, consequentemente, para o dano moral. Já o Código Civil, lá no artigo 206, parágrafo 3º, prevê que prescreve em 3 anos a reparação civil, a pretensão da reparação civil. Aí vocês vão falar assim, mas então tem dois prazos diferentes? Sim, porque um é especificamente para relações de consumo, regidas sob o Código de Defesa do Consumidor. Outras, para as situações em geral. Um vizinho que divulgou uma informação minha e eu sofri um dano moral. Não é relação de consumo. Prazo, regra, artigo 206, 3 anos. Relação de consumo, atraso de voo. Fiquei 24 horas esperando um voo chegar. Prazo, 5 anos, tá? Até aqui, alguma dúvida? Esse prazo é para você iniciar o processo de Exatamente. ajuizar uma ação, né? Exatamente. Não para concluir. Ainda bem, né, Cecília? Porque a gente sabe que algumas demandas, elas demoram tanto para tramitar, né? Principalmente quando elas são mais complexas, que a gente não corre o risco de prescrever enquanto a ação está tramitando, não, viu? Beleza. E aí, gente, há casos em que você paga um dano, você foi condenado, mas você pode reaver o que você pagou de outra pessoa. Aqui eu estou falando da ideia de um direito de regresso. O direito de regresso está previsto lá no 934 do Código Civil, que prevê o seguinte: aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluto ou relativamente incapaz. Então, ou seja, né, a ação de regresso, ela é em regra possível, exceto se for seu filho, seu neto, seu bisneto incapaz, se for absolutamente ou relativamente incapaz. Então, por exemplo, um empregador que paga pelo seu empregado, ele tem direito de regresso, tá? Imagina que um empregado causou um dano lá, ou roubou alguma coisa no hotel. E aí o seu empregador vai lá e faz o ressarcimento para a vítima. O hotel tem o direito de cobrar do empregado, tá? Pessoal, essa conexão vai cair agora, eu vou abrir outro link. Espera aí.